Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Oi, meu nome é Sibeli, faço Ciências Biológicas na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, eu e minhas duas colegas iremos explicar como ocorre a via da glicose. Antes de tudo, se você está aqui procurando uma videoaula sobre glicólise, com certeza já estudou carboidratos, lipídios e proteínas, certo? Se você ainda não estudou esses conteúdos, essa videoaula vai ficar um pouco confusa, então trate de estudar isso primeiro e volte aqui depois. Agora, partindo da suposição de que você já estudou carboidratos, lipídios e proteínas e a introdução ao metabolismo, você precisa saber que a via da glicólise se processa no citosol das células assim que a glicose entra na membrana celular. A glicose consiste na conservação da glicose, que é a tão famosa 6H12O6, a 2 piruvatos, que servirão para entrar no ciclo de Krebs e fornecer energia em forma de ATP, NADH e NADH2. Mas o ciclo de Krebs fica para outro momento. Esse processo todo de formação do piruvato, ele acontece por meio de uma sequência de reações que procuraremos esclarecer ainda hoje. Vou primeiro situar vocês, dar uma breve explicação de onde vem a glicose que vai ser degradada na via da glicose. Você deve saber que ao ingerirmos carboidrato, aquele pão do café da tarde ou a torta salgada da avó, esse carboidrato presente no pão precisa ser hidrolisado, ou seja, quebrado em moléculas menores, para ser absorvido pelas células. O amido contido no pão vai ser então quebrado pela amilase salivar na boca, sendo transformado em dextrinas e maltoses, que passando pelo trato digestivo serão quebradas através das secreções pancreáticas e intestinais. A enzima do pâncreas, que entra no duodeno, é a amilase pancreática. Já nas secreções intestinais tem as disacaridases sacarase, a lactase e a maltase, que finalmente quebram os disacarídeos em monossacarídeos como a frutose, galactose e a nossa glicose. Os lipídios vêm da gordura ingerida em forma de chocolate ou aquela margarina que tu coloca no pãozinho do café da tarde. Os lipídios são triacilgliceróis, mas precisamos separar os gliceróis dos ácidos graxos contidos na molécula. O glicerol será convertido em glicerol 3-fosfato com gasto de ATP e depois transformado em dihidroxicetona, fosfato, com a produção de um NADH mais H+, e essa molécula é uma molécula da via da glicólise, ou seja, ela vai poder entrar na via para produzir piruvato. Mas calma, não se assustem. A gente vai explicar o que é dihidroxicetona fosfato, o que é NADH mais H+, e o papel do ATP em tudo isso. Isso aqui foi só um spoilerzinho da matéria. Vocês sabem também que ao ingerirmos proteína, aquela vinda do frango ou do ovo, essa proteína precisa ter um destino, pois nosso corpo não é capaz de estocar proteínas, sendo então degradada até virar aminoácidos, os quais a cadeia carbônica será liberada do grupo amino. Então a cadeia carbônica vai seguir um processo até ser convertida em glicose, esta que vamos poder usar também para o objetivo dessa aula, que é transformar a glicose em 2 piruvatos. Vocês também precisam saber que o corpo degrada primeiro a glicose vinda dos carboidratos, depois o glicerol armazenado nas gorduras, naquele seu pneuzinho que é tão difícil perder. E depois, em último caso, degrada os aminoácidos para conseguir a energia. Então, a glicose proveniente dessas fontes nada mais é do que esse composto que eu vou pôr na tela agora. Então, a glicose é uma molécula relativamente rica em energia potencial e por isso é um bom combustível. Bom, a seguir eu vou deixar vocês com as minhas duas colegas que irão explicar as reações da via glicolítica, partindo da glicose. Vamos começar com a primeira fase da glicólise. Ela é chamada de fase preparatória ou fase de compensação. Na primeira etapa, um fosfato é adicionado à hidroxila do carbono 6 da molécula de glicose. Essa fosforilação, ou seja, adição de fosfato, gasta um ATP, que sai da reação como ADP mais H+.
ou seja, ocorre o primeiro gasto de energia da glicólise. Essa reação é catalisada pela hexoquinase, uma enzima, e o resultado é uma molécula de glicose 6-fosfato. Nessa reação, lembre-se, por favor, a glicose não perde carbonos, há apenas um rearranjo de sua estrutura. Agora vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, a glicose 6-fosfato é isomerada em estrutose 6-fosfato, ou seja, ambas as moléculas têm a mesma fórmula, mas diferem em sua estrutura. Essa reação é catalisada pela enzima fosfoglicoisomerase. Nessa etapa, lembre-se, há apenas um rearranjo da estrutura das moléculas, ou seja, não houve perda de carbono. Afinal, a glicose e a frutose são hexoses, ou seja, ambas possuem 6 carbonos. Agora vamos para a terceira etapa. A frutose 6-fosfato é fosforilada a um acréscimo de fosfato em frutose 1,6-bifosfato, pela ação da enzima fosfofrutoquinase 1. Nessa reação, há o segundo gasto de energia da fase, ou seja, o uso de mais um ATP que sairá da reação como ADP mais H+. E lembre-se, essa etapa é irreversível. Agora vamos para a quarta etapa. Nela, a frutose 1,6-bifosfato, que possui 6 carbonos, é clivada em 2 fragmentos de 3 carbonos, na dihidroxiacetona fosfato e glicerol aldeído 3-fosfato, pela ação da enzima aldolase. Agora vamos para a quinta etapa e última dessa fase. A dihidroxiacetona fosfato é convertida ou isomerada em glicerol aldeído 3-fosfato, pela ação da enzima triose fosfato isomerase. E lembre-se, como são isômeros, as duas moléculas possuem fórmulas idênticas, só mudam na sua estrutura. A partir daqui, as etapas ocorrerão em dobro, pois lembre-se, há 2 moléculas de glicerol aldeído 3-fosfato indo para a próxima fase da glicólise. Começa agora a segunda fase, chamada de compensação. Essa é a sexta etapa. A molécula gliceraldeído 3-fosfato sofre fosforilação e oxidorredução pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Há a entrada de um fosfato inorgânico, formando a molécula 1,3-bifosfoglicerato. Essa reação forma um NADH mais H+. Há a entrada de um NAD+, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. A próxima etapa. A molécula 1,3-bifosfoglicerato é transformada em 3-fosfoglicerato pela enzima fosfoglicerato quinase. Há a transferência de um fosfato para um ADP, formando aqui um ATP. Na próxima etapa, a molécula 3-fosfoglicerato sofre uma reação pela enzima fosfoglicerato mutase. Observe que o fosfato da 3-fosfoglicerato está no carbono 3. Ele precisa ser deslocado para o carbono 2 para ficar perto do oxigênio, para que possa ser retirado mais para frente. Na próxima etapa, há a formação da molécula 2-fosfoglicerato. Observe que o fosfato está no carbono 2. Nessa etapa, a enzima enolase entra no ciclo. Há uma desidratação, ou seja, há a saída de uma molécula de água.
formando a molécula fosfenol piruvato. Essa molécula vai ser transformada na próxima fase pela enzima piruvato quinase, formando também um ATP. O fosfato, por estar perto do oxigênio, é repulsado e adicionado ao ADP, formando o ATP. Logo, há a formação da linda molécula de piruvato. Lembre aqui que o piruvato é formado em dobro, pois a reação está acontecendo em dobro. Agora, para fechar o vídeo, vou contabilizar o gasto energético de todas essas reações. Na primeira etapa, foi gasto 1 ATP para colocar fosfato na glicose. Na terceira etapa, é gasto mais 1 ATP para pôr outro fosfato, agora na molécula de frutose 6-fosfato, transformando ela em frutose 1,6-bifosfato. Esses dois gastos de energia ocorrem na fase preparatória da via. Agora, na fase de pagamento, mais precisamente na sexta etapa da via, ocorre a produção de um NADH mais H+, a partir de um NAD+. Na sétima etapa, ocorre a produção de um ATP, pela saída de um fosfato da molécula de 1,3-bifosfoglicerato. E por fim, na décima etapa, há a produção de um ATP, com a saída de um fosfato do fosfenol piruvato, para ser transformado em piruvato, o qual é o nosso produto final da nossa via. Porém, devemos lembrar que a partir da clivagem da frutose 1,6-bifosfato em gliceraldeído 3-fosfato, tudo acontece em dobro, pelo fato de uma molécula se transformar em duas e tudo mais. Logo, vão ser produzidos 2 NADH mais H+, e 4 ATPs na fase de pagamento. Mas precisamos descontar os 2 ATPs gastos no início da via, ficando então com um saldo total de 2 ATPs e 2 NADH mais H+. E é claro, os 2 piruvatos, que poderá ser transformados em etanol ou lactato, ou mesmo virar acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs. Por último, vale ressaltar que existem pontos de controle da glicólise. Se o organismo não necessitar urgentemente de energia, as vias podem ser desativadas, para que haja economia de energia. Na glicólise, há então 3 pontos de controle da via. O primeiro é da glicose para a glicose 6-fosfato. O segundo é da frutose 6-fosfato para a frutose 1,6-bifosfato, pela inibição da fosfofructoquinase pelo excesso de ATP. E o terceiro é do fosfenol piruvato a piruvato, pela inibição da piruvato quinase por ATP. Então era isso, pessoal. Como vocês podem ver, o corpo humano é perfeito e acontecem reações incrivelmente lindas. E não é tão complicado quanto parece. Se você não entendeu, assista o vídeo de novo e não deixe de pesquisar em livros de bioquímica. E obrigada e até a próxima. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told.